Fala meu povo, fala minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse sabadão. Vamos por mais um conteúdo, dessa vez pré-jogo de Bahia e Atlético Paranaense que se enfrentam amanhã na Arena Fonte Nova e mais uma partida de Campeonato Brasileiro para o Esquadrão. Vamos falar o belo português, deixar tudo claro, tudo ou nada para o Bahia, né? É vencer e continuar tentando essa vaga para a Copa Libertadores da América, tentar retomar os caminhos dos triunfos e com um pouco mais de confiança para as rodadas finais do campeonato. Perdeu para mim, eu acho que já não tem mais possibilidade. O Cruzeiro nesse momento está jogando, inclusive, a final da Copa Sul-Americana, tem a possibilidade ainda de virar G9, mas para o Bahia é tudo ou nada contra o Atlético Paranaense. No vídeo de hoje nós iremos trazer todas as informações dessa partida, informações do adversário, informações do Bahia, provável escalação e, claro, uma análise do jogo, como vocês já estão acostumados. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube do Bahia. E eu peço muito que você se inscreva para fazer parte da nossa comunidade. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos novamente, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, já trazendo informações da equipe do Atlético Paranaense, que chegou hoje a Salvador, já está em solo baiano para esse jogo de amanhã contra o Esquadrão de Aço. O Atlético Paranaense não deve ter o zagueiro Thiago Heleno, um dos ídolos, um dos capitões dessa equipe, não deve participar do jogo porque foi expulso na rodada passada. Ele deve deslocar o time do Atlético Paranaense. Além dele, Julimar, atacante, né, atacante barra meia do time do Atlético Paranaense, teve uma lesão séria de LCA e também está fora da temporada, não joga esse jogo contra o Bahia e nenhum outro do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, que luta contra o rebaixamento nesse momento do campeonato, precisa também pontuar aqui em Salvador para tentar se afastar cada vez mais. Essa parte ali debaixo da tabela, né, muito embolada com vários times. É o Atlético Paranaense que conseguiu dar uma respirada, vencendo alguns jogos nas rodadas passadas, mas mesmo assim ainda vivendo uma situação delicadíssima. Não deve ter dois principais jogadores, né, do time, né, dois atletas principais. Deve ter alguns outros conhecidos, né, do nosso conhecimento mesmo de futebol brasileiro. Pablo, por exemplo, o Nicão, que passou aqui pelo Bahia. Esses jogadores devem fazer parte do time titular do Atlético amanhã. Vamos trazer informações do Tricolor de Aço agora, isso porque o volante Rezende, que eu estou atualizando para vocês sempre aqui no canal em pré-jogos, falando sobre a situação dele. Mais uma vez treinou, né, fez parte do treinamento junto com o elenco, mas fez uma outra atividade separada. Ainda não é presença garantida no jogo, né, entre os relacionados. A gente vai precisar esperar até amanhã para saber se ele vai para o jogo ou não. Ainda é dúvida. Ele vem fazendo parte dos treinamentos com o elenco durante toda a semana, mas não conseguiu fazer um treino completo, reintegrado totalmente, como o Biel, por exemplo, que voltou no jogo passado. Esse, além dos outros, é presença confirmadíssima. O Bahia que deve ter a volta também do zagueiro Canu, né, e do lateral direito Santiago Arias. O Canu estava suspenso e o lateral Santiago Arias também, né, por conta daquela expulsão no jogo contra o Flamengo. Ele já conseguiu um efeito suspensivo. O Bahia juntamente entrou logo na justiça e conseguiu a liberação dele para jogar esse jogo de amanhã no domingo e deve voltar a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. Vamos agora para a escalação do Bahia. Vamos trazer informações importantíssimas, porque a gente vai separar uma parte do vídeo longa para falar sobre isso. Temos muitas dúvidas, temos muitos questionamentos, e eu vou tentar explicar para vocês, posição por posição, o que deve ser feito, as possibilidades, para você conseguir entender. Vamos lá. No gol, a rodada passada eu informei para vocês, né, em pré-jogo, que o Marcos Felipe será titular. Logo depois veio a informação de que o Adriel estaria sendo cotado para ser o titular, e foi o que aconteceu. O Rogério Ceni admitiu também na coletiva que decidiu de última hora por essa mudança, e isso deve se repetir também para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. O goleiro Adriel, a tendência é que ele se mantenha como titular da equipe. Existe a dúvida, existe a possibilidade da volta do Marcos Felipe, mas a tendência é que o Adriel siga como titular do time. Ele não foi muito exigido no jogo contra o Palmeiras, é bem verdade, então não tem muito o que fazer de avaliação ou coisa do tipo. Eu gostei da partida do Adriel, não só da partida, mas da iniciativa do Rogério em ter colocado ele. Eu sei que muita gente critica, eu sei que muita gente não gosta, mas o Adriel é um cara que merece uma oportunidade, tendo em vista o momento que o Marcos Felipe vinha vivendo. Eu acho que é um pouco coerente, né, do treinador mesmo essa mudança, e até que também pela questão da pressão, né, que foi comentado pelo Rogério na coletiva. Eu achei certo a escolha do Adriel, acho que ele não prejudicou não. Na lateral direita a gente deve ter Gilberto, isso mesmo. Santiago Arias está voltando, tem a possibilidade também de ser titular, de voltar e assumir, mas o Gilberto, pela partida que fez contra o Palmeiras, a tendência é que ele siga como titular do time. Pelo menos essa informação que eu tenho. O Gilberto, que, assim, é como eu falei no vídeo passado, ele vem voltando, vem entrando, sempre nos jogos que o Arias não pode jogar, sempre vem indo bem, sempre vem ganhando ritmo de jogo. Fez uma das melhores partidas dele nessa temporada no jogo contra o Palmeiras, e o Santiago Arias vem caindo, né? Assim, tecnicamente falando, é um cara que vem
descendo uma ladeirazinha, nada que comprometa, nada que seja o problema do time. Acho até que é pelo cansaço da temporada, pela idade, já é um jogador com idade considerável. Não tô dizendo que o Arias é um jogador ruim ou qualquer coisa do tipo, longe de mim. Gosto muito do Santiago Arias, mas nesse momento eu manteria o Gilberto, até pela questão da competitividade que eu expliquei para vocês. A zaga deve ser composta pelo Gabriel Xavier e pelo Canu. Na lateral esquerda devemos ter Luciano Juba. Meio de campo com Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Tassiano e Jean Lucas. À frente, Luciano Rodrigues e Ademir. Esse deve ser o provável time do Bahia para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense amanhã, mas é importante a gente colocar alguns asterísticos aqui sobre mudanças. Eu já vou explicar para vocês isso porque pode mudar em algumas posições. Vou explicar todo o contexto agora. Eu estou deixando um jogador muito importante de fora dessa lista, né? Cauli, mesmo não vivendo um grande momento, mesmo não vivendo um grande ano, ou até mesmo um momento com o torcedor, é um dos principais jogadores desse time do Bahia na temporada. É um cara diferente que a gente sabe que em algum momento pode resolver e que pode nos ajudar, sendo aquele Cauli do ano passado, mesmo que tenha muita dificuldade para isso acontecer. O Ceni deixou ele de fora no jogo contra o Palmeiras e justificou que foi pela escalação do time do Palmeiras, pelo jeito que o time do Palmeiras marca, muito individual, com os zagueiros saindo bastante para marcar fora, né, para marcar alto ali os jogadores do meio e de ataque. E por conta disso ele deixou o Cauli de fora, tendo visto que não se adaptaria bem às características do jogo. Ele pode voltar contra o Atlético Paranaense e pode voltar no lugar do Tassiano, por exemplo, ou até mesmo do Jean Lucas, que é onde eu acredito que a mudança possa acontecer, jogando pelo lado esquerdo, fazendo basicamente um 4-3-3, junto com o Luciano Rodrigues e com o Ademir. Isso pode acontecer, é uma das possibilidades, junto com a escalação que eu passei para vocês agora, tá bom? Estou deixando apenas o asterisco aqui para ficar registrado essa situação que pode acontecer também na escalação do jogo de amanhã. Vamos agora para a análise da partida, como eu sempre falo aqui no canal. Não tem muito o que falar, taticamente falando, mas dessa vez tem algumas coisas que eu queria passar para vocês. O Bahia dos últimos jogos vem jogando muito mal. Esse jogo contra o Palmeiras jogou bem. Eu acho que essa mudança e esse tempo parado, mas sobretudo a mudança que o Ceni fez na equipe ajudou a oxigenar um pouco e ajudou o time a tentar, de uma certa forma, resgatar uma confiança que se perdeu ao longo desse tabu, né, desses 6 jogos que o time não consegue vencer. E foi importante para o time duelar bem e competir bem contra o Palmeiras. Eu acho que a derrota de novo para o Palmeiras, mesmo jogando bem, pode ter abalado um pouco a confiança da equipe. Quero acreditar que não. Pelo pouco tempo entre um jogo e outro, eu acredito que isso não será tanto problema assim. Espero a Deus que realmente seja dessa forma, que o Bahia consiga fazer um jogo assim como o Palmeiras, se impondo, tendo as melhores oportunidades, porque assim o time está mais próximo de vencer. Se o time consegue ter mais a bola e consegue criar mais oportunidades do que o adversário, teoricamente ele vai ter mais chances de converter as oportunidades criadas e, consequentemente, vencer a partida. Então, que a pontaria esteja em dia, né, a sorte também, coisa que não esteve contra o Palmeiras, e que a gente consiga virar essa chave, que a gente consiga vencer finalmente no Campeonato Brasileiro, depois de 6 jogos, e voltar, né, para essa tentativa de conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América da próxima temporada. O Bahia tem time para isso, o Bahia tem condições para isso, até da tabela também. G9, eu não sei se vai conseguir virar, eu não sei contar o jogo do Cruzeiro. Até onde, no momento que eu tô gravando esse vídeo, estava 2-1 a final. Mesmo se o Cruzeiro não conseguir o título, vai virar G8 provavelmente, com o título do Botafogo na Copa Libertadores, é o favorito. Então é mais uma oportunidade da gente conseguir essa vaga, se manter naquele pelotão entre 7º e 8º, porque a gente consegue sim essa vaga na Libertadores. O Bahia tem alguns jogos acessíveis nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas como eu disse no início do vídeo, precisa vencer contra o Atlético Paranaense ou não vai ter jeito. Ou senão a confiança vai estar lá embaixo. Mesmo você pode enfrentar o lanterna da Série B, se você não tem confiança para nada, dificilmente você vai conseguir fazer um bom jogo e dificilmente isso se torna uma vantagem. Contra o Atlético Paranaense, da mesma forma, vamos enfrentar um time que está lá embaixo na tabela. Sim, a gente enfrentou o Juventude e perdeu também. Isso não quer dizer nada nessa reta final do Campeonato Brasileiro, quando se trata de um time sem confiança. O time apresentou um momento de instabilidade, um momento de declínio técnico, no início ali daquele período, né, ruim, e o Ceni não conseguiu extrair, né? Conseguiu dar uma solução para aquele problema. E o time foi sofrendo com isso, foi sofrendo, a perda de confiança também foi aumentando, e o time depois agora se encontra no buraco. Assim, como eu falei no vídeo passado, o time não conseguiu tirar a água do barco, né? Deixou o barco afundar, e agora para voltar para a superfície é muito complicado. É muito difícil você ter ânimo, você ter força, você tá jogando contra equipes que estão no momento melhor do que você, mas enfim, é tentar de algum jeito tirar forças, tirar confiança de onde não tem para conseguir reverter essa situação. Lembrando que no ano passado a gente se encontrava também numa situação muito complicada na reta final do Campeonato Brasileiro e conseguiu a permanência. O elenco, eu sei que muitos já saíram, eu sei que outros jogadores chegaram, mas que o elenco se inspire também nessa reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, naquele último jogo contra o Atlético Mineiro, e que consiga fazer um grande jogo contra o Atlético Paranaense e que consiga vencer. Eu, como torcedor, não aguento mais, eu acredito que vocês também não. Então, que a gente consiga 3 pontos, que a gente consiga finalmente vencer no Campeonato Brasileiro e voltar para essa tentativa de conseguir
conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América da próxima temporada, meu povo. Muito obrigado pelo você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!